No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, depõe a CPI da pandemia, provoca tumulto, irrita senadores e será ouvido novamente pela comissão, dessa vez como convocado. Supremo Tribunal Federal pede investigação do presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. Bolsonaro diz que Forças Armadas são poder moderador no país e que dão total apoio às suas ações em nova ameaça à democracia. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 13 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo na Câmara, concedeu ontem um dos depoimentos mais esperados da CPI da pandemia até agora. O parlamentar é apontado como um dos principais articuladores do esquema de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 do laboratório indiano Covaxin, tendo sido citado na oitiva dos irmãos Miranda, e as suas declarações à comissão do Senado não fugiram daquele script que nós já imaginávamos. O parlamentar negou qualquer tipo de envolvimento nos crimes citados pela CPI. Bateu boca com os senadores, tentando negar o que afirmou o deputado Luiz Miranda quando este prestou depoimento na comissão, de que o presidente Jair Bolsonaro teria o acusado, entre aspas, de participar do esquema de corrupção. E chegou a dizer que estava sendo, abre aspas, injustiçado, fecha aspas, de que haveria uma narrativa construída contra ele a partir de declarações falsas dadas por testemunhas ouvidas até aqui durante os trabalhos. Além disso, Barros fez questão de ressaltar inúmeras vezes que as investigações no âmbito da CPI causariam a ele um dano de imagem muito forte. Ele também atacou a Anvisa e acusou a Comissão Parlamentar de Inquérito, veja só, de atrasar a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o líder do governo se referiu a um episódio ocorrido em 2017, quando ainda era ministro da Saúde na gestão de Michel Temer. Ele destacou que a Anvisa teria se recusado a conceder uma licença de importação à empresa Global, sócia da Precisa Medicamentos, envolvida no escândalo da Covaxin. A Global teria ganhado uma consulta pública para a compra de medicamentos para doenças raras, mas eles não foram entregues, o que acabou, segundo parlamentares da CPI, provocando até a morte de alguns pacientes. Além disso, a empresa teria se negado a devolver a verba paga pelo Ministério da Saúde, sendo alvo, por esse motivo, de uma ação no Ministério Público Federal ao lado do próprio Barros por improbidade. Outra acusação que o deputado fez à Anvisa é de que a agência teria dificultado a compra dos imunizantes contra o coronavírus, na tentativa de justificar o projeto de lei de sua autoria que facilitaria a compra das vacinas do laboratório indiano. O que ficou muito claro nesse depoimento do Ricardo Barros é que o líder do governo, acuado pelas denúncias graves, compareceu à CPI na tentativa de tumultuar os trabalhos, postura que se repetiu entre os senadores governistas que participam da comissão. A sessão teve de ser paralisada pelo menos em 2 ocasiões por conta de tumultos provocados por ataques do deputado.
Só que parece que o jogo virou para o deputado, o presidente da CPI da pandemia, o Omar Aziz, se irritou com as falas desrespeitosas do líder do governo, interrompeu o depoimento e decidiu que Barros terá de comparecer à comissão em uma próxima oportunidade, mas dessa vez como convocado e não como convidado, sendo obrigado a dizer a verdade. Fato é que o envolvimento dessa turma do Bolsonaro fica cada dia mais claro nos escândalos de corrupção. Ainda há a expectativa de que os irmãos Miranda tenham gravado o diálogo que tiveram com o presidente da República à época em que denunciaram a existência do episódio. Vamos esperar os próximos passos dessa investigação, mas já dá para perceber que o Jair Bolsonaro está em maus lençóis. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o dirigente do PSTU e membro da base do CSP com Lutas, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma satisfação enorme poder estar aqui debatendo nesta tribuna de luta e democrática, né, da classe trabalhadora aqui no nosso estado e no país, que cumpre um papel ultra relevante. É um prazer estar aqui com vocês. Ciro, eu quero te agradecer por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Ciro, a realidade política do nosso país anda tão intrincada que fica até difícil da gente fugir de determinados temas que acabam se tornando, de certa forma, repetitivos, como essa relação entre o bolsonarismo e os militares em torno desses arroubos autoritários do ex-capitão. Eu acho que não há prova maior de como essa relação só se aprofunda do que esse desfile de veículos de guerra das Forças Armadas na última terça-feira pela esplanada dos ministérios, na tentativa de intimidar os deputados que votariam a PEC do voto impresso, pauta primordial do Jair Bolsonaro. Como é que você interpretou esse episódio atentatório que nós vimos essa semana, Ciro? O Bolsonaro foi bem-sucedido nesse intento dele de tentar amedrontar as instituições? Olha, Anderson, eu acho que esse espetáculo foi uma coisa patética, né? Mas ele tem, assim, uma série de significados. Primeiro, uma demonstração inequívoca do isolamento e do acuamento do governo, né? Um governo cada vez com menos apoio popular e um governo que, para se manter,
tem que, a toda hora, né, esgrimir ameaças às instituições democráticas, ameaças às liberdades democráticas, né, e sinalizar, né, com a possibilidade de golpe. Demonstra também a subserviência, né, das Forças Armadas, que envolvidas aí em uma série de denúncias de corrupção, não só aquelas que estão sendo divulgadas para todo o país na CPI da Covid, mas também em outras manifestações, em outras atitudes que aconteceram aí de corrupção, e mostra, né, lamentavelmente, que você tem uma parcela significativa dessas Forças Armadas que acabam se submetendo ao capitão por conta de interesses materiais. Eu acho que nem tanto no sentido de apoiar suas propostas delirantes de golpe, não, mas para manter, né, as milhares e milhares de boquinhas que eles estão ocupando hoje no Congresso, medidas absurdas como essa de restabelecimento do cargo de marechal, né, onde vários generais tiveram poupudos reajustes, ou seja, farra com dinheiro público, essa que é a verdade. E também, né, a questão de que, lamentavelmente, a gente tem uma parcela, inclusive dentro do parlamento, lá do Centrão e outros, né, dispostos a dar legitimidade a essas coisas, a esses ataques, né, à democracia. Mas, Anderson, eu acho importante a gente entender que, na verdade, o Bolsonaro, com essa história do voto impresso, o objetivo dele não ele sabia que não tinha chances de ganhar essa proposta dele no Congresso, mas é o de minar a confiança no processo eleitoral. Na verdade, o que ele está fazendo é que, jogando desconfiança num sistema que o elegeu já inúmeras vezes, inclusive à presidência da República, mas já prevendo, né, uma eventual derrota, porque é praticamente impossível esse canalha genocida ser reeleito, é a possibilidade, né, de escaramuças como aconteceram no Capitólio, promovidas lá pelos apoiadores do Trump. E ele, com esse tipo de atitude, ele vai minando o caminho no sentido aí de escaramuças à la Capitólio aqui no nosso país. A grande questão, Ciro, é que esse desfile militar passou da ameaça ao escárnio absoluto, com o estado de conservação dos tanques que desfilaram pelas ruas da capital federal. A imagem das Forças Armadas foi mais uma vez para a lata do lixo. Eu tenho a impressão que a próxima reforma que o governo vai defender é a dos veículos militares. Tem que começar por aí, Anderson, porque foi ridículo, né? Parecia um desfile de fumacê, né? Mostrando o péssimo estado de conservação. Rolou um vídeo, né, ridicularizando, né, porque teve um tanque que virou e veio um guindaste que, quando virou o tanque acabou virando o guindaste. Parecia uma coisa de comédia pastelão, né? Essa é a verdade. Só que, lamentavelmente, seria cômico se não fosse trágico, né? Nós temos que, apesar de toda a patetice que tem essa história, ela tem um conteúdo político e que nós temos que colocar nossas barbas de molho, né? E por isso, né, a nossa luta para derrotar e derrubar esse governo não pode esperar eleições de 2022. Esse cara tem que ser derrubado agora, já, com mobilizações nas ruas. Só que depois desse episódio tragicômico que nós presenciamos em Brasília, Ciro, parece que os deputados utilizaram a fumaça liberada pelos tanques mal regulados das Forças Armadas como cortina e aproveitaram para atacar mais uma vez o direito dos trabalhadores brasileiros. Eu me refiro, evidentemente, à aprovação do texto base dessa medida provisória 1045, instituindo isso que vem sendo chamado de mini-reforma trabalhista. Por 304 votos a favor e 133 contra, os parlamentares acataram o texto relatado pelo deputado Cristiano Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que incluiu uma espécie de pacotão que passa pela redução e suspensão dos salários dos trabalhadores,
renovando aquele programa estabelecido durante o pico da crise da pandemia, retrocede em uma série de direitos históricos, amplia a precarização do trabalho, em especial da juventude. As novas regras valem tanto para quem tem carteira assinada como para os contratos de aprendizagem e jornada parcial. O próprio Ministério Público do Trabalho, Ciro, lá no mês de abril, já havia condenado essa proposta da MP em uma nota técnica. É, sem sombra de dúvidas, a pá de cal na legislação trabalhista depois daquela reforma que tivemos em 2017, Ciro. Eu, sinceramente, não sei nem o que dizer a respeito desse conluio entre o governo Bolsonaro e os ultraliberais que levou à aprovação dessa medida provisória. O que você pode nos dizer sobre isso, Ciro? O que é que essa MP simboliza para o trabalhador brasileiro? Bom, Anderson, como você mesmo já disse, ela representa um grande retrocesso, né? Retrocesso esse que já vinha se configurando a partir da reforma trabalhista e agora, como você disse, é uma exacerbação, né, na retirada de direitos dos trabalhadores. Mas a gente tem que entender, né, que é exatamente a aprovação de medidas como essas que mantém ainda Jair Bolsonaro no poder. Por exemplo, agora recentemente foi divulgado um manifesto assinado por pesos pesados, né, do empresariado, que já chegou a milhares de assinaturas, grandes empresários, defendendo, né, as eleições de 2022, né, de uma certa forma criticando ali os arroubos golpistas de Bolsonaro, mas não defendendo o impeachment. Defendendo que vai ter eleições em 2022 e que elas serão respeitadas. Por quê? Porque grande parte dos signatários dessas da defesa das instituições democráticas, né, também são partidários, né, dessa pauta ultraliberal, como você falou, do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né? Então, eles apoiam medidas como essas que retrocedem no nível, coloca a questão dos direitos trabalhistas quase a uma semi-escravidão, essa que é a verdade, né? Cada vez mais sem os mínimos direitos não sendo respeitados e preservados, mas eles têm outras expectativas. Eles querem a privatização dos Correios, eles querem a reforma administrativa, eles querem a privatização de outras empresas estatais, como o Banco do Brasil, Petrobras e etc. Então, essa é a grande contradição que nós temos. E para poder deter, né, não só os desvarios do governo Bolsonaro, mas também, né, essas medidas que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional, né, que tem apoio do grande empresariado e por isso Bolsonaro se mantém no poder, apesar do seu isolamento, apesar da excrescência que significa essa gestão do seu governo, mas a única forma de nós podermos deter isso é com mobilização popular, é dar continuidade àquele processo que já se concretizou em 3 grandes manifestações pelo país inteiro, pelo Fora Bolsonaro, né? E nós temos que intensificar essas mobilizações para deter o governo Bolsonaro e também deter essas medidas ultraliberais que estão sendo votadas no Congresso Nacional. De todos esses pontos que você já citou, Ciro, qual o PSTU considera como mais prejudicial nesse momento grave que o país atravessa de pandemia, crise econômica, alta da inflação, desemprego batendo recorde atrás de recorde? Anderson, são tantos os pontos que fica difícil você se ater a um ponto que seja o principal. Na verdade, a primeira coisa que nós temos que entender é que todas essas medidas, todas essas contrarreformas, né, quando são debatidas no Congresso, a justificativa é de que é para ampliar, né, a oferta de empregos. E isso nunca se confirma. Na verdade, é flexibilização de direitos trabalhistas para aumentar o nível de superexploração, né, dos empresários sobre os trabalhadores, na tentativa de obtenção da sua taxa de lucro, né? Mas a gente pode citar algumas medidas que são muito danosas, como, por exemplo, né, os trabalhadores de minas do subsolo, como carvão, poderão ter jornada diária de até 12 horas. Hoje, o limite são 6 horas. Então, você vê
o absurdo que é, porque para o Ministério Público do Trabalho, o trabalho é insalubre e não poderia se estender por tantas horas. Uma outra questão é a da fiscalização. Passa a ser exclusiva dos auditores fiscais do trabalho e afasta outros agentes, como o Ministério Público do Trabalho e outras esferas, como Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, né? Então, é um desmonte, na verdade, da fiscalização, né, trabalhista, a exemplo do que eles fazem também no meio ambiente, que hoje a fiscalização ambiental é praticamente zero, né? É o que eles estão querendo fazer. E daí você vai ver, né, a prática cada vez maior de trabalhos análogos à escravidão. Uma outra questão é a dificuldade na obtenção da justiça gratuita também. Só poderá requerer gratuidade quem tiver renda domiciliar per capita de meio salário mínimo, ou seja, ou então renda familiar de até 3 mínimos ou ganhar até 40% do teto do INSS, o que equivale a R$ 2.573,46. E quem pedir isenção de custo deverá apresentar inscrição em programas sociais do governo, ou seja, é uma dificuldade. O trabalhador pode não conseguir reivindicar o direito que está sendo negado a ele a partir dessas medidas, né? Outra questão é a hora extra, né? O texto prevê que para as categorias com jornada inferior a 8 horas diárias, o turno pode chegar a 8 horas. Esse excedente, porém, não será considerado hora extra e terá, assim, acréscimo de 20%, não os 50% previsto na Constituição. E o acordo pode ser individual. Ou seja, é uma série de ataques, né, aos direitos trabalhistas, e o que resta para nós é tentar impedir, né, que essa medida se consuma através de um processo de lutas, através de um processo de mobilização da nossa classe, e por isso, né, nós da CSP com Lutas discutimos e chamamos as outras centrais a se debruçarem sobre a necessidade da construção de uma greve geral aqui no nosso país, não só para derrubar esse governo, mas para barrar medidas ultraliberais como essas. Há alguma articulação de vocês para tentar evitar que essa MP venha a entrar em vigor, Ciro? O tema ainda será discutido pelo Senado. Como é que anda o diálogo entre os senadores a esse respeito? Alguma esperança de que essa medida provisória fique pelo caminho? Anderson, nós não temos nenhuma ilusão naquele Congresso Nacional. É só perceber que as medidas, né, que foram apresentadas por Bolsonaro e Paulo Guedes, no sentido de flexibilizar direitos trabalhistas, né, retirar direitos sociais, todas elas passaram tanto na Câmara quanto no Congresso. Então, não existe, né, essa ilusão que até alguns setores da esquerda têm de que o Senado seria uma casa mais garantidora, né, dos direitos democráticos, dos direitos trabalhistas, de maneira nenhuma. O Senado e a Câmara são absolutamente farinha do mesmo saco, e a única forma, né, que nós temos para poder barrar a implementação dessas medidas é com a revogação delas. E para que nós possamos obter a revogação dessas medidas, é só através de um amplo processo de mobilização, né? Como eu já coloquei, nós da CSP com Lutas entendemos que é de fundamental importância a realização de uma greve geral no país. Nós precisamos fazer uma greve geral porque, além das mobilizações que estão acontecendo, nós estamos nos aproximando de mais uma muito importante, que vai ser agora, o dia 18, que vai ser um dia nacional de luta em defesa do serviço público, contra a reforma administrativa, né, do governo federal, mais uma reforma aí apoiada aí pelo setor de empresários que ainda dão sustentação a esse governo por conta da pauta, né, defendida pelo Paulo Guedes, mas que além
da mobilização dos servidores públicos, essa mobilização tem que se estender para o conjunto da classe. Até porque os maiores prejudicados em relação a uma reforma administrativa é a parcela mais pobre da classe trabalhadora que precisa de serviços públicos, né? Então, na verdade, essa reforma administrativa não é um ataque aos servidores públicos, é um ataque à classe trabalhadora que necessita de uma saúde pública e gratuita e de qualidade, de uma educação pública e gratuita e de qualidade, ou seja, são os setores da classe trabalhadora mais sensível, os setores mais humildes, os setores mais precarizados, que vão ser atingidos em medidas como essas. E por isso, nós entendemos que a realização de uma greve geral no nosso país, né, para barrar essas medidas, revogar essas medidas que nós estamos nos referindo agora, como essa contra a reforma trabalhista, impedir a votação de uma reforma administrativa que vai atacar o Instituto da Estabilidade do Servidor, que vai atacar o Instituto do Concurso Público, né? Privatizações como a dos Correios, que é uma empresa que é um orgulho, né, aqui no nosso país e que está sendo sucateada e que vai virar fonte de lucro na mão de uma meia dúzia de empresários. Então, essas questões elas são vitais e elas só vão ser impedidas de se concretizar a partir do momento que nós tenhamos um processo de povo nas ruas, mas além do povo nas ruas, nós temos que ter uma grande greve geral nesse país. Então, quero aproveitar inclusive aqui para fazer um chamado, né, a todos a participarem do grande Dia Nacional de Luta, que vai ser o dia 18, né, contra a reforma administrativa em defesa dos serviços públicos, mas, mais que tudo, fazer um chamado às demais centrais sindicais sobre a necessidade de uma greve geral nesse país que derrube este governo e que abra caminhos de fato para que a gente possa construir uma política econômica, um programa alternativo do ponto de vista das necessidades da classe trabalhadora. Eu queria aproveitar para me aprofundar, Ciro, nessa questão da PEC do voto impresso, que apesar de ter sido enterrada pela Câmara dos Deputados, deu alguns sinais trocados que eu gostaria que você avaliasse. Eu vi muita gente na esquerda dizendo que esse placar de 229 votos pela aprovação da proposta, quando eram necessários 308 parlamentares a favor para que ela passasse, mostra que o Bolsonaro não tem toda essa base de apoio que acha que tem. Mas eu interpretei de outra forma, Ciro. Esse placar aponta que quem determina o que vai passar ou não no parlamento não é o Bolsonaro, não é a opinião pública, mas sim os interesses do chamado Centrão. Essa matéria do voto impresso não trazia qualquer tipo de benefício para essa turma, muito pelo contrário, só tumultuaria mais o processo eleitoral. Me parece que parte da esquerda não entende que o compromisso do baixo clero no Congresso não é com Jair Bolsonaro, mas com aquelas pautas que interessam a eles. Se em algum momento o impeachment do ex-capitão for mais vantajoso para essa turma, eles não vão pensar duas vezes em levá-lo à frente, Ciro. Eu tenho plena concordância com você, Anderson. E por isso é que eu digo que hoje a grande tarefa que está colocada para o movimento popular e sindical é a derrubada desse governo através de um amplo processo de mobilização nas ruas. Porque, na verdade, ali dentro do Congresso, o que prevalece são os interesses fisiológicos, ainda mais hoje, que o governo está totalmente rendido e nas mãos do Centrão. E o Centrão dominando, né, o Congresso Nacional, com Arthur Lira na presidência da Câmara, bom, e assim por diante. Então, na verdade, o que se vota ali ou é de interesse claro e expresso do grande empresariado, através das medidas ultraliberais, né, que o governo coloca através do Paulo Guedes, né, medidas, né, de passar boiada nas questões, por exemplo, no meio ambiente, medidas como essas, né, que nós acabamos de falar aqui, totalmente contrárias aos interesses dos trabalhadores. Agora, em última instância, medidas também que vão no sentido do interesse fisiológico deles, né, das medidas orçamentárias, o orçamento, o dinheiro, né, que está circulando a farra com o dinheiro público, né, que esses caras estão
se locupletando a partir, né, dessa localização, né, do Centrão no governo Bolsonaro para dar sustentação, para impedir, inclusive, a possibilidade de um impeachment no Congresso, mas eu concordo com você, né? Se nós conseguirmos, de fato, ampliar o processo de mobilização e disposição de luta nesse sentido existe no seio da classe trabalhadora e no movimento popular, a população não aguenta mais esse governo, as pesquisas mostram, né, que a cada dia ele vai perdendo apoio, nós podemos, inclusive, fazer com que o impeachment ande no Congresso e que esse canalha venha a ser derrubado. Algo que acabou passando batido por muita gente, Ciro, diante de tantas pautas importantes, foi a revogação pelo Senado desse lixo que vinha da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional, incluindo no Código Penal uma lista de crimes considerados contra a democracia, como aqueles contra a cidadania, o funcionamento das eleições e as instituições democráticas. Essa malfadada LSN já levou a uma série de arbitrariedades no nosso país, Ciro. Já estava mais do que na hora dela ser colocada no limbo da história. Sem dúvida alguma, Anderson. E em relação à Lei de Segurança Nacional, né, eu tenho, né, inclusive digamos assim, uma empatia grande, né, com essa discussão, porque eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional em 1979, quando participei da minha primeira greve, né, como bancário, fazia parte da oposição bancária nessa época, em plena ditadura, e nós fizemos 2 dias de greve em 1979, eu era uma das principais lideranças da greve, e ali naquele momento eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, o fato, né, de você eliminar essa herança, né, autoritária da época da ditadura é muito importante, né? E acho inclusive que é uma derrota para o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, em vários momentos, né, se apoiou na Lei de Segurança Nacional para perseguir os seus opositores. Então, como você bem colocou, essa não é uma questão de menor importância, né? Ainda que, contraditoriamente, o próprio processo, né, das fake news aberto pelo Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal também tenha se apoiado nessa lei esdrúxula, né? Mas eu acho que é um dos chamados entulhos autoritários que está sendo removido da história, ou seja, indo para o lixo da história no momento bastante apropriado. Acho que, sem dúvida alguma, isso representa um acerto de contas muito, muito atrasado, né, em relação aos chamados entulhos autoritários. Isso até me desperta para uma outra coisa, Anderson, que é o fato, né, como já está se falando muito em golpe, essa coisa do golpismo, você vê que tem manifestantes bolsonaristas que pedem intervenção militar, né, como se a ditadura tivesse sido uma coisa maravilhosa aqui no nosso país, quando, na verdade, né, nós sabemos o que significou a ditadura militar, além de ter sido um antro de corrupção, as perseguições, né, principalmente a classe trabalhadora, com assassinatos, sequestros, exílio, demissões, afastamentos de local de trabalho, de professores, de diversos setores, né? Então, é um absurdo, mas acho que essa é uma outra questão que nós não passamos a limpo, porque enquanto na Argentina, por exemplo, você tem o Videla, que era um dos principais ditadores, e outros generais envolvidos, né, na ditadura argentina presos, aqui nós temos militares que participaram da ditadura em cargos de governo, né? Ou então em boquinhas por aí, ou então, né, de pijama nos clubes militares, mas podendo mandar Twitter intimidatórios às instituições e tal, como se nada tivesse acontecido. Também, assim como nós colocamos a Lei de Segurança Nacional, né, ela está sendo colocada, esse entulho, no lixo
história, nós temos que fazer essa prestação de contas aqui no nosso país. Até porque o crime de tortura é um crime imprescritível, né? Então, nós temos que colocar os torturadores, antes tarde do que nunca, no lugar merecido deles, que é a cadeia. E aí vai ficar menos fácil das pessoas ficarem toda hora falando em ditadura como se fosse fazer um piquenique. E esse Auxílio Brasil, Ciro, que o Bolsonaro quer emplacar no lugar do Bolsa Família para o ano que vem, pagando mais em relação ao atual programa de transferência de renda criado pelo governo do ex-presidente Lula. A intenção do governo é oferecer, em média, um benefício mensal de R$ 300, superando em mais de 50% os atuais R$ 190 médios do Bolsa Família. Me parece que essa é a principal arma do Jair Bolsonaro para tentar se reeleger, Ciro. Como é que vocês enxergam essa iniciativa do ex-capitão? O grande capital vai aceitar isso numa boa? Bom, na verdade, o Bolsonaro está fazendo o que os governos antecessores fizeram, né? Então, na verdade, quando o Lula também criou o Bolsa Família, foi em cima já daquela proposta, né, de economia solidária do Ruth Cardoso, né? Falecida Dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique, e que já era um programa baseado nesses programas assistencialistas do Banco Mundial, né, e outras organizações multilaterais, mas que, na verdade, visam, né, mitigar, né, minimizar, né, os efeitos da miséria, da fome no nosso país, mas não resolvem efetivamente o problema. São políticas compensatórias, né, mas que não alteram a estrutura do nosso país. Bom, em relação propriamente às medidas do Bolsonaro, você acabou de colocar, né? Existe toda uma pressão aí de um setor do empresariado com relação à questão do teto de gastos, né? Que essa medida fatalmente ultrapassaria o teto de gastos. Mas acontece que esse Congresso Nacional, né, de maioria do Centrão, e o Centrão totalmente alinhado aí com o Bolsonaro, eu acho que não vai fazer grande resistência a essa proposta. É uma proposta, tanto como o próprio Bolsa Família e as anteriores, totalmente insuficiente. É uma proposta simplesmente paliativa, né? Não resolve para nada, né, os problemas estruturais do nosso país. Estamos distantes da gente conquistar, de fato, um programa, uma saída econômica que seja de interesse da classe trabalhadora, que rompa com a dívida pública, né? Nós não temos que nos submeter ao teste de gasto, mas não é para fazer uma proposta assistencialista como essa do Bolsonaro. Nós temos que romper com a lei de responsabilidade fiscal, não pagar a dívida pública, mas para implementar um programa alternativo para os trabalhadores, que passe por questões como a estatização do sistema financeiro. Para essa questão, por exemplo, do não pagamento da dívida pública, só para você ter um dado, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, ela hoje consome metade do orçamento brasileiro, 84% do PIB, e é controlada por 12 grandes instituições financeiras. Então, nós temos que acabar com isso. Agora, não para fazer assistencialismo. Nós temos que acabar com isso para garantir o quê? A estatização do sistema financeiro, para garantir um programa que passe pela questão da diminuição da jornada de trabalho, para que nós possamos fazer uma escala móvel de horas de trabalho, para que a gente possa ampliar a oferta de emprego para todos os trabalhadores. Nós temos que fazer uma reforma agrária radical sobre o controle dos trabalhadores sem terra, ou seja, nós temos que tomar uma série de medidas que reverter a estatização de Correios, Eletrobras, garantir as empresas estatais, né, 100% estatais e sob controle dos trabalhadores, ou seja, ser contra qualquer medida, né, reverter essas medidas, reforma trabalhista, essas contra-reformas, na verdade, que foram aprovadas ao longo desses últimos anos. Então, esse tem que ser o programa da classe trabalhadora. É para isso que nós temos que juntar nossas forças, e é nesse sentido que a gente fala, que é fundamental, inclusive, a discussão de uma greve geral no nosso país que derrube
esse governo corrupto e genocida e que coloque na ordem do dia a implementação de um programa como esse que eu acabei de colocar para você. Eu queria encerrar, Ciro, falando sobre esses charlatões que têm sido evidenciados pela CPI da pandemia. Essa turma que vai de pastores evangélicos, reverendos, passando por militares, ex-policiais, que aproveitam a boa-fé das pessoas para faturarem alto com a Covid-19, vendendo medicamentos sem qualquer eficácia, negociando vacinas que não existem com o governo federal. Não dá nem para classificar esse tipo de gente, Ciro. Bom, Anderson, a CPI da Covid só evidencia, né, uma prática que, lamentavelmente, quanto mais aqui no nosso país, que é a prática da corrupção, né? Vai mudando os atores, vai mudando os responsáveis, né, os executores, né? Mas, infelizmente, é o que faz com que, por exemplo, nós vivamos num estado que todos os ex-governadores, né, boa parte dos ex-governadores pararam na prisão, e um está preso até hoje, né? O outro sofreu um impeachment e, de repente, também vai estar a caminho dela, de acordo com as circunstâncias. Então, você tem uma CPI que escancara, por exemplo, a participação de militares, inclusive da ativa, né, nessas atitudes de corrupção, setores ligados à igreja evangélica. Bom, é uma festa, né, lamentavelmente, mas que evidencia uma realidade do nosso país. É claro que a CPI, o que ela já tem de evidências e provas, né, já mostra que o Bolsonaro pode ser tipificado em vários crimes de responsabilidade, assim como Pazuello e uma série de outros tantos que por lá circularam com direito a se manter calado, inclusive que, no meu ponto de vista, quando alguém entra com habeas corpus para poder se manter calado, para não produzir provas contra si próprio. É a maior demonstração de culpa, né? Porque quem é inocente quer se defender. Quem é inocente quer poder falar aos quatro cantos que está sendo injustiçado, que aquilo ali... Bom, aquele que se vai lá prevalecer do direito de ficar calado é uma demonstração cabal da sua responsabilidade ali, é um atestado de culpa, essa é que é a verdade. Agora, para que essa CPI não acabe em pizza, né, como diz aí o ditado popular, nós temos que ter povo na rua. A exemplo das questões anteriores que eu coloquei, só através de um amplo processo de mobilização é que nós vamos fazer com que essa CPI vá até as suas últimas consequências, ou seja, criminalização dos responsáveis e o impeachment do Bolsonaro. E nós só vamos conseguir isso ampliando o processo de mobilização. Agora, isso, Anderson, também é muito importante porque traz uma outra reflexão. Quando eu insisto aqui na questão de uma greve geral, na necessidade da gente derrubar esse governo agora, é que não dá para a gente apostar em derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022, como lamentavelmente é a perspectiva da maioria da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, né, que apostam na construção de uma frente ampla, né, antifascista ou a frente ampla pela democracia, com o objetivo de derrotar Bolsonaro em 2022. E até lá, esse cara acaba com o país. Então, nós não podemos, né, alimentar essa perspectiva de que a CPI é para desgastar, para sangrar, né, e outras denúncias mais para sangrar o governo, para ele se esvaziando, para ele perdendo popularidade e, em 2022, ser derrotado no processo eleitoral. Não, esse é um equívoco muito grande dos setores majoritários da esquerda e que nós, né, do PSTU, não corroboramos em absoluto. Nós queremos derrotar Bolsonaro agora. Por isso nós achamos que a responsabilidade dos maiores partidos de oposição, dos partidos da esquerda, né, das centrais sindicais e de todos aqueles que estejam contra esse governo é ir para as ruas nesse momento, né, para podermos derrubar e derrotar esse governo já, agora, com um processo de mobilização. Então, por isso nós, inclusive, colocamos que é fora Bolsonaro e Mourão já. Agora, estamos unificados na campanha pelo fora Bolsonaro, que é a questão central, mas sem passar qualquer ilusão
de que vai ser através de uma aliança ampla, inclusive com setores da burguesia, né, sinalizando para um governo de conciliação de classe, governo esse que nós já fizemos experiência aqui no nosso país, nos governos do PT, e que foram responsáveis para que nós pudéssemos chegar a essa situação que chegamos hoje, porque, lamentavelmente, foram governos que se aliaram com a burguesia e governaram para ela, dando migalhas para a classe trabalhadora. Essa que é a verdade, sem nenhuma grande mudança estrutural na classe trabalhadora. Hoje, por exemplo, nós reclamamos da não demarcação das terras indígenas, né? O Bolsonaro está cumprindo a sua ameaça de que não ia ter meio centímetro de terra demarcada, mas qual foi o avanço durante os inúmeros, foram 3, tanto governos petistas com relação a essa questão de demarcação de terras indígenas, de demarcação de terra de quilombolas, por conta da aliança do PT com o setor do agronegócio, com os setores do grande empresariado. Então, nós temos que ter clareza de que derrotar esse governo é agora, já, e nas ruas, e não passar a ilusão para a classe trabalhadora, para os setores explorados e oprimidos, que a gente pode esperar 2022. Até 2022, esse cara destrói o nosso país. Ciro Garcia, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Ô Anderson, eu aqui agradeço mais essa oportunidade de estar aqui debatendo com vocês aqui no Faixa Livre, com os ouvintes do Faixa Livre, que é uma galera bastante participativa, e eu quero até aproveitar as considerações finais para fazer uma complementaçãozinha, né, na minha resposta anterior, que foi longa, mas eu acabei não falando de uma coisa que é fundamental. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente não tem que esperar, né, derrotar Bolsonaro no processo eleitoral, nós também temos que refletir muito sobre essa questão que está se discutindo aí da formação de uma terceira via, que na verdade nada mais é do que mais uma alternativa burguesa, né? E nós temos que aproveitar essa discussão e esse momento que nós estamos vivendo no país para construir, sim, de fato, um polo alternativo e revolucionário, que vai se forjar nas lutas que estão se dando contra o governo Bolsonaro, mas que, em última instância, também, em algum momento, vai ter um processo eleitoral. Nós temos que ter uma alternativa eleitoral do ponto de vista da classe trabalhadora, a construção de um polo socialista e revolucionário que rompa com o sistema capitalista e que aponte, de fato, um programa de independência de classe e de uma saída socialista para a classe trabalhadora. E só retomando aqui, uma satisfação imensa poder participar desse programa, que é uma grande tribuna de luta dos trabalhadores aqui do nosso país. Um grande abraço para você, Anderson, para a galera aí, para a Celeste, todo mundo, e principalmente um grande abraço para os ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o dirigente do PSTU e membro de base do CSP com Lutas, Ciro Garcia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes, bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma honra muito grande poder conversar com todos vocês aqui nesse espaço extremamente democrático que é o programa Faixa Livre. Delorto, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Delorto, não dá para a gente começar sem falar dessa PEC do voto impresso, que foi enterrada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, como já era esperado. O presidente da Casa, Arthur Lira, ainda ignorou o parecer da comissão especial, que havia rejeitado o tema e levou a proposta a plenário, onde 229 parlamentares votaram favoráveis ao tema e de 218 contrários. Eram necessários 308 votos a favor, ou seja, 3/5 dos deputados em 2 turnos para que a mudança no texto constitucional fosse levada à frente. Essa era uma das pautas prioritárias do presidente Jair Bolsonaro. Ele vivia defendendo nos últimos tempos, ele que vinha atacando seguidas vezes o processo eleitoral brasileiro. Como é que você interpretou, Delorto, enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral, essa derrota do voto impresso no Congresso?
Anderson, foi uma vitória da democracia brasileira, digo, da inteligência nacional, que desenvolveu esse sistema de registro eletrônico do voto, que veio substituir todo aquele processo manual que era sujeito a várias intervenções, interferências, muitas vezes obscuras, que levavam a uma verdadeira indústria de fraudes dentro do processo eleitoral brasileiro. A urna eletrônica, ou o registro eletrônico do voto, nestas máquinas de votação, chamadas de urnas eletrônicas, é absolutamente seguro, transparente, auditável e permite que todos que tenham interesse em acompanhar não só a programação do sistema, como depois a auditoria do resultado das urnas, possam fazê-lo. Não é? Então, o registro eletrônico do voto, ele permite ao eleitor tranquilidade para votar, total segurança, sem ser coagido, sem ser submetido a qualquer forma de pressão. Ele pode votar em quem ele quiser, registrar eletronicamente esse voto. Ao final, a apuração é feita na própria sessão de votação, onde é emitido um boletim de urna, né? Antes, no início da votação, tem a chamada zerésima, que mostra que não havia nenhum voto registrado naquela urna. Depois, esse registro, ao final, ele permite que se gere um arquivo criptografado que vai ser transmitido para a totalização e gera também papéis impressos, onde você tem o resultado daquela urna, cada um dos votos que foi computado. Há também a produção de um QR Code que permite ao partido capturar aqueles dados e transmitir para uma apuração paralela, se ele quiser fazer. Depois, o sistema de totalização é totalmente auditável e permite que os partidos também acompanhem. Então, é um resultado rápido, eficiente, imune a fraudes, como já se demonstrou em várias ocasiões. É evidente que todo o processo, há pessoas que tentam, não é, burlar, fraudar e, obviamente, tentam desmoralizar o sistema, não se sabe exatamente com que finalidade. Mas isso tudo é acompanhado pelos técnicos altamente gabaritados do Tribunal Superior Eleitoral, dos TREs e mesmo dos partidos políticos, da OAB, das universidades, que têm prestado muita consultoria, além das próprias empresas interessadas em patentear, registrar, ter esse sistema, inclusive para levar para outros países como um exemplo da inteligência brasileira. Por isso, eu fico feliz de ter sido a proposta de emenda à Constituição ter sido rejeitada, mas, ao mesmo tempo, preocupado, porque nós tivemos aí 229 votos favoráveis ao tema, o que mostra que há, dentro da própria classe política nacional, pessoas que acreditavam que a impressão do voto daria maior segurança. Pessoas que foram eleitas com esse sistema de registro eletrônico do voto e que, mesmo assim, manifestam algum tipo de desconfiança em relação a isso, né? Então, é algo que a gente precisa, então, estar preocupado, mostrar a cada uma das eleições a auditoria do sistema. Vamos fazer isso agora nas eleições suplementares do dia 12 de setembro, que vamos ter eleições suplementares em Itatiaia, Silva Jardim e Santa Maria Madalena. Então, o processo de auditoria, inclusive, será transmitido pelo YouTube para que as pessoas que quiserem, que tenham interesse em verificar como é feita essa questão das urnas, como elas funcionam, né, como é que é esse registro eletrônico do voto, possam acompanhar isso com bastante tranquilidade e verificando e confirmando aquilo que nós estamos dizendo, ou seja, não é uma mera afirmação de quem, e eu digo sempre, eu estou no Tribunal Regional Eleitoral por um biênio, termino meu biênio agora em dezembro, né? A Justiça Eleitoral Brasileira, ela é formada exatamente pelos seus funcionários, servidores de carreira, né, que são concursados. A maioria dos juízes, sejam do TSE, seja das cortes regionais, são magistrados de outras atividades, magistrados federais, magistrados estaduais,
além dos advogados que compõem a corte também durante o biênio, né? Um biênio. Então, essa alternância também dos próprios juízes que integram a corte mostram que não há, como se chegou a dizer, nenhuma forma de que os magistrados possam estar querendo alterar ou controlar o processo eleitoral brasileiro. Isso não é verdadeiro, portanto, podemos demonstrar isso exatamente pela transitoriedade dos mandatos dos juízes que integram as cortes eleitorais. E os próprios juízes eleitorais, das zonas eleitorais, em primeiro grau, também estão ali apenas durante 2 anos, não é? Portanto, há uma rotatividade que garante ampla democracia e ampla possibilidade de auditoria, de controle pela sociedade brasileira, que é o que a gente mais quer, né? Prestar um bom serviço para que a democracia seja sempre vitoriosa, não é, Anderson? O problema, Delorto, é que o presidente da República, que disse que aceitaria o resultado da votação na Câmara, voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral e o sistema eleitoral brasileiro, disse que as eleições do ano que vem não serão confiáveis sem a possibilidade de impressão do voto. Dá para acreditar, Delorto, que o Jair Bolsonaro vai respeitar a decisão dos parlamentares e esquecer essa ideia do voto impresso? Anderson, parece que o presidente da República encontrou uma forma, né, de gerar uma dúvida, no sentido de que, se ele não vier a ser eleito, na verdade, houve algum tipo de alteração daquilo que seria, segundo ele, a vontade, né, dos eleitores brasileiros. O que a gente volta a afirmar é que o registro eletrônico do voto, a justiça eleitoral, não tem o menor interesse em prestigiar o candidato A, B, C ou D. Na verdade, o que a gente pretende é prestigiar a democracia e garantir aquilo que é o mais sagrado para todos nós, ou seja, o resultado da vontade popular, da vontade soberana do povo. E isso, ao longo desses anos de registro eletrônico do voto, tem sido absolutamente claro, ou seja, tivemos aí alternância entre vários partidos, temos candidatos sendo eleitos de vários matizes ideológicos, não é? E tudo isso devidamente registrado, aquilo que o povo deseja, aquilo que o povo quer e que vai ser, de fato, registrado e respeitado. A Justiça Eleitoral vai sempre pugnar para que a vontade manifestada nas urnas seja, de fato, traduzida, não é, no exercício do poder, ou seja, o poder emana do povo, em seu nome será exercido, e incumbe a Justiça Eleitoral fazer com que essa vontade soberana do povo, do eleitor, se transforme exatamente naquilo que é o governo, não é? Então, o governo sempre é a cara do resultado das urnas, e isso é que deve ser respeitado, sempre, não é? Então, o que não se pode é colocar dúvidas sobre o processo, quando, ao longo de tantos anos, né, no caso do presidente da República, mais de 30 anos, sempre foi respeitada a vontade daqueles que nele votaram. E isso acho que deve ocorrer, caso ele seja eleito ou não, reeleito, enfim, qualquer que seja o candidato. Essa é a atividade precípua da Justiça Eleitoral brasileira, que é garantir sempre a soberania popular, a soberania do povo brasileiro, dando ao processo democrático transparência, agilidade, controle eficaz, evitando manipulações, fraudes, ou seja, o eleitor tem o direito de votar livremente, sem qualquer forma de pressão, sem qualquer forma de controle, de cooptação, em quem ele quiser, não é? E, a partir daí, esse registro eletrônico do voto será respeitado sempre, sem qualquer possibilidade de fraude eleitoral. Esse desfile de veículos militares lá em Brasília, Delorto, justamente no dia da votação dessa PEC pela Câmara, te pareceu mais uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro e dos militares de intimidarem as instituições? O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, disse que esse episódio se deu apenas por coincidência. Também te pareceu isso, Delorto? Anderson, essa é uma questão muito estranha, né? Porque me parece que o desfile dos veículos militares já estava agendado.
Por uma coincidência ou não, o presidente da Câmara acaba marcando essa votação, que era desnecessária, porque a comissão já havia rejeitado o projeto do voto impresso, de emenda à Constituição para impor o voto impresso, e acabou que essa votação demonstrou que o presidente da República tem muitos votos, né? O governo tem um amplo número de votos, né? Uma votação muito expressiva a favor do governo. Demonstrou também que o debate sobre voto impresso é um debate que ganhou as ruas, ou seja, as pessoas tiveram algum interesse nisso, deu palanque para muitos deputados e ainda teve essa data, né, sido escolhida exatamente quando já estava marcado esse evento com a presença dos veículos militares. Então, realmente, algo que preocupa, né, sobre a livre manifestação de vontade dos senhores deputados, das senhoras deputadas, não é? E de que possa-se, em algum momento, se valer de algum tipo de intimidação em relação aos poderes da República, às instituições. Mas me parece que aqui, no caso concreto, foi uma coincidência. Aproveitou-se a agenda da existência da movimentação dos veículos militares para marcar, então, a votação da PEC do voto impresso. Me parece que a situação foi, a meu ver, ao contrário, né? Não se marcou a movimentação por causa da PEC do voto impresso, mas marcou-se a votação do PEC do voto impresso quando já estava agendada essa movimentação de veículos para esse treino, né, para essa operação lá em Formosa, Goiás. Eu acho que também é importante destacar, Delorto, que o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal Federal reagiram a esses anseios golpistas do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pediu investigações a respeito dessa tentativa do ex-capitão de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. Você observa esse tipo de medida do judiciário como suficiente, Delorto, para tentar desarmar o Jair Bolsonaro? Anderson, é sempre muito preocupante, né, e muito ruim para o processo democrático que você tenha manifestações daquele que foi eleito, né, pela ampla vontade do povo brasileiro, num processo absolutamente transparente, auditável, que o povo teve a oportunidade de se manifestar e elegeu o presidente da República que quis, né? Ou seja, o povo escolheu o presidente da República. E agora, esse presidente da República que chega ao poder exatamente pela democracia representativa, pela urna eletrônica, pelo processo eleitoral amplo, garantido pela Justiça Eleitoral brasileira, faz discursos ou faz manifestações que parecem ter esta intenção de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. Isso é uma coisa muito ruim, né? Porque nós teríamos, então, uma certeza, né, de que o próprio presidente estaria fazendo um julgamento negativo do seu governo. Porque se ele acredita que está fazendo um bom governo, que está atendendo àquilo que a população deseja, que o povo que o elegeu está satisfeito com o que ele tem revelado e feito no exercício do poder, ele não deveria ter a menor dúvida de que o processo eleitoral da forma que está e que o levou ao poder, será novamente satisfatório e capaz de revelar a vontade soberana do povo brasileiro, que certamente o reelegerá, caso isso que ele esteja fazendo no exercício da presidência da República seja exatamente aquilo que o povo desejou, que o povo quis, que o povo elegeu. Então, se isso não for verdade, se ele próprio faz um julgamento negativo sobre o seu próprio governo, teríamos, então, um momento em que se pretenderia dar um golpe, né? E isso, obviamente, as instituições democráticas não podem aceitar. Por quê? Porque nós temos o poder que é exercido por várias instituições, né?
E, basicamente, essas instituições, ao final, se dividem nos três poderes da República, né? Com os seus presidentes do Executivo, presidente do Congresso Nacional, presidente do Poder Judiciário, né? Do Supremo Tribunal Federal. Esses presidentes, na verdade, têm nas suas bases uma série de pessoas, todas comprometidas em fazer cumprir as leis, a Constituição e a vontade que o povo brasileiro manifestou, seja nas eleições, seja na elaboração da Constituição, seja na elaboração das leis, na aplicação dos recursos públicos. Tudo isso faz parte da vontade soberana do povo. E, então, eu acredito que o próprio presidente há de refletir e verificar que o processo eleitoral brasileiro é absolutamente transparente, auditável, confiável e certamente irá revelar aquilo que o povo brasileiro deseja ao final, nas próximas eleições. Um tema de enorme importância, Delorto, e que nós temos debatido com você ao longo dos últimos tempos é essa reforma eleitoral que está sendo discutida no Congresso. A Comissão Especial da Câmara aprovou essa semana a proposta que previa o chamado Distritão e também a volta das coligações partidárias. Esses dois modelos foram levados ao plenário da Casa Legislativa, que decidiu, após um acordo entre governo e oposição, levarem à frente o retorno das alianças partidárias, que haviam sido proibidas para essas próximas eleições, com o intuito de reduzir o número de partidos no país. Muita gente tem classificado essa medida como um enorme retrocesso, Delorto. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa retomada das coligações. É algo que traz problemas de fato para o nosso sistema de representatividade política? Me parece que a esperança estaria colocada no que os senadores vão decidir sobre esse tema na próxima semana. Anderson, a Câmara aprovou, né, nessa quarta-feira, dia 11, o texto base e acabaram afastando, né, esse chamado distritão, que era o mote da proposta, e acabou sendo derrotado após um acordo com os partidos de oposição. E a volta exatamente das coligações partidárias parece um resultado também de um acordo, não é, entre o governo e a oposição para permitir, a meu ver, a permanência, né, dos partidos chamados nanicos ou partidos menores, que dependem das coligações partidárias para poderem alcançar um quociente eleitoral e algum tipo de cadeira, né, para a própria sobrevivência do partido político. Então, acho que foi feito, na verdade, um grande acordo, né? O distritão acabou sendo rejeitado por 423 votos a 35, e a volta das coligações foi aprovada por 333 deputados, né? Então, acredito que a gente vai ter, vejam que foi um número grande, né, de votos contra o distritão, porque, na verdade, acho que os próprios congressistas perceberam que o distritão favoreceria apenas um pequeno grupo de pessoas que têm voto próprio, né? Celebridades, pessoas. Então, a maioria dos deputados acabaria não se elegendo, né, nesse modelo de distritão que estava sendo proposto, que seria também transitório, né? A deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que foi a relatora do projeto, ela previa um distritão para as eleições de 2022 e depois o distrital misto, que é um sistema muito mais complexo e talvez o melhor sistema ao futuro a ser discutido ainda, onde você teria, na verdade, duas votações, uma na lista apresentada pelos partidos e outra no distrito. Dividiríamos as áreas, né, em distritos eleitorais, e isso aproximaria o deputado, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, da sua base, porque ele estaria vinculado ao distrito. E teria, então, aquele também eleito pelo partido dentro da proporcionalidade geral. Mas isso também ainda vai ficar para discussão,
E esse afastamento do Distritão foi muito, a meu ver, muito positivo, porque o Distritão acabaria com a votação que garantiu a representação das minorias no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que ter a representação minoritária também, ou seja, as pessoas que só conseguem chegar a ter uma cadeira na Câmara ou na Câmara Federal ou na Câmara, na Assembleia Estadual ou nas câmaras de vereadores, porque estão vinculadas a um partido que conseguiu ter uma plataforma, ter uma proposta e, alcançado o quociente eleitoral, eleger, não é, uma pessoa que sozinha não teria votos suficientes, porque ela não representa uma maioria, representa uma minoria. Então, a representação minoritária ela depende muito da votação proporcional. E a coligação já seria exatamente o outro lado, né? Seria a sobrevivência desses partidos pequenos, que podem ser partidos pequenos por serem representantes de minorias, ou, e isso tem acontecido muito, partidos que são muito fisiológicos, né? São partidos até alguns chamados de legendas de aluguel e tal, mas que não têm um apelo popular grande, portanto, não conseguem ter uma votação expressiva sozinhos, dependem muito da coligação partidária. Então, são duas questões, a meu ver, que foram importantes, e nós temos que ficar de olho ainda nessa reforma em duas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, de garantir a votação, né, a eleição de minorias, principalmente minorias de negros, de deficientes, porque as mulheres foram consideradas na proposta, mas outras minorias não. Então, é preciso que ainda se tenha um olhar atento a isso e garantir que os partidos não vão receber dinheiro por apresentarem candidaturas de pessoas integrantes de minorias, mas sim que eles vão receber uma cota maior do fundo partidário caso elejam pessoas representantes de, eu diria até de maiorias minorizadas, né? Maiorias, né, negros, mulheres, mas que são minorizadas dentro do processo político. Então, é importante que os partidos só se conseguirem, de fato, ter essa representação das minorias é que terão maior acesso. E outra coisa importante é a questão do controle dos gastos dos fundos partidários e do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro de todos nós. Então, é preciso que os partidos prestem contas e que não possam gastar o dinheiro em coisas que não têm nada a ver com a sua atividade político-partidária, como comprar sedes suntuosas, veículos caros para uso das suas diretorias. É importante que os recursos sejam investidos, eu diria até, em escolas de formação política, em preparação de pessoas para exercício dos cargos públicos, não é? Então, tudo isso é objeto de fiscalização pela Justiça Eleitoral e pelo Tribunal de Contas da União Federal. Para terminar, Delorto, eu queria uma palhinha sua para a revogação pelo Senado da Lei de Segurança Nacional essa semana, uma das heranças nefastas da ditadura militar no nosso país. No lugar dela, os senadores incluíram no Código Penal uma lista de crimes considerados contra a democracia, como aqueles contra a cidadania, o funcionamento das eleições e as instituições democráticas. A democracia parece que sai vitoriosa nessa medida, não é, Delorto? A aplicação da Lei de Segurança Nacional foi responsável por uma série de atrocidades nos últimos tempos. Anderson, realmente me parece uma medida importante, não é? E simbólica, não é? Que você tenha uma nova Lei de Segurança Nacional e que, de fato, sepulte a lei anterior, que era uma lei considerada ainda uma herança da ditadura militar. Agora, eu diria o seguinte, na verdade, não é a lei que pratica atrocidades contra a democracia. Na verdade, são as pessoas que utilizam o texto da lei para realizar
essas verdadeiras atrocidades, como você disse. Então, na verdade, você ter uma lei de segurança nacional com a redação X ou com a redação Y pode, de fato, melhorar, né, a sensibilidade sobre o momento democrático, né? Mas é sempre importante lembrar que a lei ela é aplicada pelas pessoas e é fundamental que as pessoas tenham um compromisso com a Constituição da República, não é? Com aqueles deveres, com aqueles ditames, com aqueles objetivos de garantir a dignidade da pessoa humana, a superação das desigualdades, que haja, de fato, um respeito por todos, que os recursos públicos sejam aplicados exatamente de acordo com as diretrizes de uma Constituição que foi feita com toda a democracia, com toda a preocupação com a cidadania, não é? Então, é fundamental que a gente tenha sempre esse respeito à dignidade dos outros, né? À dignidade das pessoas, buscando um país onde o governo esteja, de fato, alinhado com esses objetivos fundamentais da República Brasileira, fundada numa Constituição que é uma Constituição social, democrática, né, que tem uma ampla representação de todos dentro do Congresso Nacional e de todas as atividades públicas sendo acessíveis, o respeito ao princípio do concurso público, não é que as pessoas que vão exercer as funções sejam selecionadas de uma maneira democrática, garantindo amplo acesso à educação, à saúde, à moradia, enfim, tudo isso que está na Constituição da República. Então, é importante, sim, sem dúvida, que se aprove uma nova lei com todas essas garantias, mas nunca esquecendo de que a aplicação dessas normas é e que deve ser feita de forma a respeitar a dignidade da pessoa humana. Cláudio Delorto, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom final de semana e deixar aqui também meu forte abraço. Obrigado, Anderson. Sempre uma grande honra poder conversar com você, com os ouvintes do Faixa Livre. Desejo a todos também um bom fim de semana, um grande abraço a toda a equipe do Faixa Livre e um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade de conversarmos. Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, Cláudio Delorto. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e escritor Aidano André Mota. Aidano André Mota, bom dia. Olá, Anderson. Prazer falar com você novamente, com os ouvintes do Faixa Livre, programa cada vez mais necessário nesse Brasil tão conflagrado. Aidano, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Aidano, eu queria começar conversando com você sobre essa sanção pelo presidente Jair Bolsonaro no início da semana da lei que estabelece regras para a transformação de times de futebol em empresas e acaba criando a figura da Sociedade Anônima do Futebol. O texto foi aprovado no Senado em junho e, no mês seguinte, passou pelo crivo dos deputados. Atualmente, a maioria dos clubes de futebol são associações sem fins lucrativos. Essa proposta do marco legal do Clube Empresa prevê estímulos para a conversão das agremiações ao modelo de SAF, mas sem a obrigatoriedade. Antes de nós discutirmos a necessidade desse tipo de legislação, Aidano, e os efeitos que ela pode trazer, eu gostaria de saber de você se te agradou o texto sancionado pelo Jair Bolsonaro. Diante de tantas discussões importantes no país, Aidano, em um momento tão grave da nossa sociedade, com uma pandemia, uma CPI, era hora de se tratar desse tipo de tema? Bem, essa aprovação, né, do projeto de Clube Empresa, eu acho que, queria começar dizendo que eu acho que sim. O presidente da República, né, os governantes, eles precisam cuidar de assuntos que não só a pandemia
né, a nossa crise provocada pela pandemia do coronavírus. É óbvio que a pandemia é o assunto mais importante, tão desprezado pelo desgoverno Bolsonaro, né, mas é o assunto mais importante. Mas há outros assuntos que se deve tratar também, a crise climática, por exemplo, as queimadas na Amazônia, as mudanças nos biomas causadas pela ação humana no planeta, são um exemplo de um outro tema que precisa ser tratado com muita atenção, urgência e prioridade. O projeto de clube empresa, ele muda, né, a face de uma parte importante, de algo importante do nosso cotidiano aqui no Brasil, que é o futebol. O futebol, ele movimenta a paixão, né, de milhares de pessoas, então é importante que realmente haja mudanças na direção de tornar mais sustentáveis as instituições do futebol e os alvos, né, da paixão dos torcedores. O projeto em si, né, do jeito que ele foi sancionado pelo Bolsonaro, eu tenho aqui minhas críticas. Eu acho que, por exemplo, faltou mais aposta, né? Faltou mais cuidado com a transparência desses recursos. O meu medo nesse projeto, nessa mudança, é que isso abra a porta para dinheiros de procedência não conhecida, né? Ou de procedência questionável. A gente tem hoje no futebol internacional, né, exemplos como o caso do Paris Saint-Germain, né, que acaba de contratar o Messi, é o caso mais célebre, mas o Manchester City, o Chelsea na Inglaterra também, o Mônaco também na França, a Inter de Milão na Itália, são casos de clubes hoje que recebem investimentos generosos, investimentos vultosos de procedência duvidosa, né? Dinheiro amealhado em ditaduras, em governos atravessados por denúncias de corrupção, dinheiros também conseguido com desrespeito aos direitos humanos. Então, assim, esse projeto de clube empresa, ele pode levar a esse tipo de prática no Brasil também. Quando o dinheiro entrar e os clubes começarem a prosperar e contratarem craques e ganharem títulos, aí é mais difícil de você questionar isso, porque a paixão do torcedor vai se impor, né? E ninguém vai querer discutir da onde veio o dinheiro que viabilizou aquele time que foi campeão. Então, o momento ideal para discutir isso é agora. Mas o presidente Bolsonaro, ele não é muito a favor de transparência, né? Não é um bem, né? Uma qualidade que ele gosta de praticar. Então, assim, acabou que o projeto foi sancionado com esse reparo para mim. Sobre o projeto em si, ele é interessante porque abre uma nova alternativa para clubes hoje muito frágeis economicamente. A maioria dos clubes brasileiros hoje é insolvente e precisava realmente de uma mudança para abrir aí uma nova perspectiva para essas instituições. Eu acho que o exemplo mais exitoso desse tipo de atuação de empresas na administração de clubes de futebol, Aidano, se dá no caso do Bragantino, equipe do interior de São Paulo que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A e que tem por trás uma empresa de bebidas energéticas muito famosa que já administra uma série de outras agremiações mundo afora. Esse é o destino inevitável do futebol, na sua opinião, Aidano? Aquela ideia romântica do amadorismo na condução dos clubes, de dirigentes que são primeiramente torcedores e não investidores, é algo que ficou ou precisa ficar no passado? O exemplo mais próximo de clube-empresa que a gente tem no Brasil é mesmo o Bragantino. Preciso relativizar, há muitas questões em torno dessa parceria, né, que viabilizou o time do Bragantino. A empresa, né, de bebidas energéticas, a Red Bull, ela tem vários clubes pelo mundo, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha e tem o Bragantino aqui no Brasil, tem equipe de Fórmula 1 também. Então ela faz um investimento muito interessado em ter retorno. Na verdade, o projeto do Bragantino não é ser campeão, é revelar jogadores. O centroavante da seleção brasileira campeã olímpica em Tóquio, ele jogava, né, no Hertha Berlim, que é o time
o centroavante da seleção brasileira, campeão olímpico em Tóquio, o Matheus Cunha, ele jogava, né, no time da Red Bull na Alemanha, né, o RB Leipzig, e foi vendido para o Hertha Berlim, mesmo sendo um dos destaques do RB Leipzig, ele foi vendido para o Hertha Berlim porque era um bom negócio para a empresa. Então, uma outra lógica, uma outra dinâmica, né, de funcionamento. O Bragantino, é possível fazer esse tipo de gestão do Bragantino pela ambição do Bragantino no cenário do futebol brasileiro. É muito difícil pensar que a empresa, né, que a Red Bull teria as mesmas condições, a mesma tranquilidade para fazer isso no Corinthians, no Internacional, no Flamengo, no Atlético Mineiro. Não seria do mesmo jeito. Seria bem mais complicado pela ambição, pelo tamanho, né, que esses clubes têm na estrutura do futebol e o que eles ambicionam ano a ano nos diversos campeonatos. Não acho que o único caminho seja o clube empresa. Nem aqui, nem no mundo. Há clubes no mundo que são administrados como agremiações esportivas mesmo. Os dois maiores exemplos, aliás, são os dois maiores clubes do mundo, na minha opinião, o Real Madrid e o Barcelona. O Boca Juniors, da Argentina, maior clube da América do Sul, na minha opinião, também é administrado como uma agremiação esportiva amadora, né? Esse amadorismo tem problemas também. É um romantismo, algo ingênuo, a gente imaginar que está tudo certo se o dirigente é amador, dedicado. Não, os dirigentes não se responsabilizam por descalabros administrativos que muitas vezes levam esses clubes quase a fechar. Nós temos um grande exemplo no Brasil hoje, que é o Cruzeiro. Hoje, que se mantém um clube várias vezes campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, várias vezes campeão da Libertadores, inclusive, e que mal está conseguindo se manter na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, por conta de uma barbaridade administrativa de algumas gestões que passaram por lá. E esses dirigentes não são punidos, não acontece nada com eles. Eles fazem essas barbaridades, deixam de pagar, dão calote, desviam dinheiro e não acontece nada. Essa responsabilização precisa ser feita, ela precisa mudar e os clubes precisam ter mais transparência nos seus processos administrativos e eleitorais, independentemente de serem estruturas amadoras ou profissionais. Todas essas demandas são necessárias para melhorar também a gestão tradicional dos clubes, sendo eles numa forma, como a gente conhece, né, das agremiações amadoras ou como clube empresa. De qualquer jeito tem que ter a tal da transparência que o projeto do clube empresa recém-aprovado infelizmente não contempla. Agora, essa ideia de se transformar clubes em sociedades anônimas é um debate antigo aqui no Brasil, Aidano. Lá em 1993 surgiu o embrião dessa discussão através da chamada Lei Zico. 5 anos depois tivemos a Lei Pelé, talvez a mais conhecida sobre o tema, que tentou tornar essa transição dos clubes para empresas como algo obrigatório, mas o texto também acabou naufragando, até porque ele feria a Constituição. Você acha que dessa vez, Aidano, esse marco legal vai pegar? É uma nova tentativa realmente de tentar organizar um pouco melhor a gestão dos clubes de futebol no Brasil. Houve outras que não prosperaram, né? Alguma mudança aqui e ali, mas sempre o governo tem que dar uma ajuda na hora que as dívidas ficam insuportáveis, que asfixiam a estrutura dos clubes, enfim. E aí é um calote atrás do outro. Essa é a tradição, né, da gestão do futebol no Brasil. É uma tentativa válida, como eu disse, eu acho que ela tem pertinência, tá certo de se tentar aí um outro jeito de administrar os clubes, mas é aquilo. Precisa que o outro lado seja cobrado, não apenas os direitos sejam garantidos, mas os deveres também, as obrigações de dirigentes e de instituições, de prestar contas do que estão fazendo e de ter responsabilidade nos seus movimentos. Esse é o grande desafio com qualquer legislação. Porque aí o que o dirigente faz? Ele tenta uma medida desesperada, impensada, economicamente inviável,
Se dá certo, ele vira herói. Se dá errado, ele deixa para lá. E ninguém é responsabilizado. Quando a dívida fica muito grande, ele corre no governo para tentar um perdão. Essa estrutura, essa dinâmica é que precisa ser modificada. E essa legislação é mais uma tentativa de se mudar isso. Abriu-se a possibilidade, né, de empresas se interessarem pela gestão do futebol dos clubes. Aí tem que ainda regulamentar, procurar saber como essa união vai ser feita para ver se é realmente viável. Mas, de qualquer maneira, a responsabilização é a agenda mais urgente na gestão do futebol no Brasil, na minha opinião. E os clubes de menor investimento, Aidan, aqueles times do interior do país que sobrevivem de maneira muito modesta e representam a realidade do futebol brasileiro, longe dos holofotes, a maioria esmagadora das agremiações esportivas do Brasil, empregando muitos atletas, esses clubes estariam fadados a desaparecerem com esse marco legal do clube empresa? Há riscos para clubes até tradicionais, mas que não contam com um investidor forte por trás? O futebol, ele é brasileiro também na desigualdade, né? É muito desigual, né? O futebol brasileiro. A gente fica falando, gravitando em torno do Neymar, né? Do Gabriel Jesus, do Richarlison, do Gabigol, do Fred. E esses são a exceção da exceção, que são ricos, são muito bem remunerados. A imensa maioria dos jogadores de futebol ganha salário mínimo, quando ganha. É uma categoria de miseráveis, na verdade, né? Então, assim, os clubes de menor investimento, eles podem também ser contemplados no projeto do Clube Empresa de acordo com o tamanho desse investimento. É possível imaginar que empresas menores, localizadas geograficamente próximas ou com interesse no mercado que aquele clube menor movimenta, ou onde está aquele clube menor, menos tradicional, menos conhecido, essa empresa pode se interessar em participar também. É possível imaginar que não vai ser só uma coisa dos grandes clubes. Até nos grandes clubes talvez seja mais difícil, porque a possibilidade de conseguir recursos para esses clubes é maior também, né? Então, é possível imaginar que também em clubes pequenos a figura de uma empresa participando seja possível. Acho que administrando bem, com uma boa gestão, uma gestão honesta, com serenidade, né, e com parâmetros de competência e de uma gestão ética, é possível sim sobreviver e até conseguir alguma prosperidade no cenário do nosso futebol. Se o projeto do Clube Empresa vier também para combater a desigualdade que existe no futebol, como em todos os outros aspectos da vida brasileira, será melhor ainda. Mudando um pouco de assunto, Aidan, no último final de semana nós tivemos a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Tóquio, que teriam de acontecer no ano passado, mas acabaram adiadas por conta da pandemia de Covid-19. Eu te confesso que estava um pouco reticente com as disputas lá na Ásia, justamente devido ao coronavírus, mas como amante do esporte, acabei me contagiando com o tal do espírito olímpico. Eu queria saber de você, Aidan, em meio a tantas dificuldades provocadas pela Covid, qual é o legado que essas Olimpíadas de Tóquio deixam para o mundo, na sua opinião? Dentro das limitações impostas pelo vírus, dá para considerar que a realização do evento foi bem sucedida? Anderson, vou citar aqui o Deng Xiaoping, o dirigente chinês, que perguntado nos anos 1970 quais seriam as principais consequências da Revolução Francesa, acontecida em 1789, e ele disse: é cedo para dizer. Com as Olimpíadas é a mesma coisa, é cedo para dizer ainda qual é o legado que essas Olimpíadas deixarão, na medida em que elas foram realizadas em condições inéditas por conta da pandemia. Eu era contra a realização das Olimpíadas. Eu acho que a humanidade podia abrir mão desse evento em nome de evitar mais casos e mortes pelo coronavírus e o alastramento da pandemia. É cedo para dizer também quais são as consequências das Olimpíadas de Tóquio em relação à pandemia. Né? A gente tem que esperar mais um pouco para ver se vai ter um aumento de casos ligado a isso na capital japonesa. É verdade que a pandemia estava recrudescendo lá antes das Olimpíadas, então pode ser que as Olimpíadas sejam irrelevantes.
para isso. Mas, de qualquer jeito, é cedo para dizer. O evento foi bem sucedido? Foi. Não há como uma Olimpíada não ser bem sucedida. Reúne os maiores atletas do mundo que se empenham para bater recordes, para superar uns aos outros, para produzir imagens e gestos incríveis. Então, assim, é impossível não ser bem sucedido. A Olimpíada é um negócio perfeito. Por isso, né, o Comitê Olímpico Internacional, uma entidade cheia de denúncias, com práticas absolutamente totalitárias, ditatoriais, ele é tão poderoso, porque ele controla um produto incrível, o melhor produto do mundo do esporte. Então, por isso, eu acredito que as Olimpíadas também me contaminaram, né, no sentido do espírito do esporte, de ver as competições, enfim. Fiquei aqui virando madrugada para ver as competições. As Olimpíadas elas também sinalizaram algumas coisas interessantes, como no episódio da Simone Biles, e isso leva a confirmar, constatar o sucesso desse evento. Não tem como não fazer sucesso. Isso era inevitável, porque quando você junta algum dos seres humanos mais incríveis que existem, que são os atletas, é impossível não dar certo. Isso é garantido. Agora, a gente precisa ver ainda, né, primeiro o legado em relação a Tóquio, né, ao gasto que foi feito, se realmente valeu a pena ou se não vai ter uma consequência que vai piorar a vida naquela megalópole tão incrível. Todo mundo que conhece fica absolutamente fascinado. E segundo, mais imediatamente, a gente vai ver se nos números da pandemia, de casos e de óbitos, se houve um aumento por causa dos Jogos Olímpicos ou se não mudou nada. A gente vai precisar de mais alguns dias para aferir isso. Algo que essas Olimpíadas provaram, Aidano, para nós brasileiros, diz respeito à necessidade da promoção de políticas públicas para o fomento da prática esportiva, especialmente por conta do seu caráter inclusivo. Vários atletas medalhistas do nosso país ressaltaram a importância de programas sociais que permitiram não apenas o ingresso deles nas competições profissionais de alto rendimento, mas também proporcionaram a formação deles enquanto cidadãos. O esporte tem sido utilizado aqui no Brasil como ferramenta de inclusão social, Aidano. Eu te confesso que vejo iniciativas muito tímidas, quase inexistentes, dos gestores públicos nesse sentido. Não há incentivo à prática esportiva nas escolas, por exemplo. Alguns programas criados durante os governos do PT, como o Segundo Tempo, foram abandonados ao longo dos últimos anos. Será que o administrador público tem a noção da importância do esporte para alterar a realidade social e formar cidadãos? O conceito de cidadania está intimamente ligado, na minha avaliação, à prática esportiva, Aidano. Essa questão é bastante complicada no Brasil porque envolve o nosso hábito como sociedade. Nós somos uma sociedade de uma monocultura esportiva. A gente só se interessa por futebol, a verdade é essa. O futebol está tatuado na nossa alma, na alma de boa parte da população, e o resto a gente olha de 4 em 4 anos, quando tem Olimpíada. A gente não está preocupado com o que está acontecendo com o basquete, com o atletismo, com a canoagem, com a ginástica, com a natação, entre uma Olimpíada e outra. A gente ignora esse assunto e ele vira um assunto apenas de uma bolha ali, de um gueto que fica cuidando disso e que é cobrado por resultados lá nas Olimpíadas. Nos últimos 2 governos no Brasil, o governo Temer e o atual governo Bolsonaro, né, o investimento no esporte caiu muito, né, o investimento no fomento, no esporte de base, o que é uma pena, porque o esporte é um instrumento de inserção social muito poderoso. O esporte americano está aí para provar isso, totalmente inserido no sistema educacional e que consegue ajudar muito a resolver as questões sociais que existem por lá. Aqui a gente não aposta nisso, nunca apostou verdadeiramente, mas nos últimos 2 governos, especialmente, a gente cortou muitos investimentos dentro de uma ideia de que o Estado tem que desaparecer da vida das pessoas, uma ideia que eu sou totalmente contra. Agora, programas criados nos governos do PT, como a questão que transformou os atletas em empregados das Forças Armadas, por exemplo. Por isso vários batem continência quando ganham medalha, por conta dessa ligação com as Forças Armadas. Eles passaram a ser funcionários, né, a ser empregados das Forças Armadas brasileiras para poderem treinar e serem remunerados por isso.
Esse programa foi um programa criado nos governos do PT, que continua até hoje e é muito importante. Esse programa do PT, o Segundo Tempo também, infelizmente ele foi abandonado, né, como várias outras iniciativas que ajudavam nesse setor. Os administradores públicos, eles gostam de posar com o atleta. Então, assim, a nossa Rebeca Andrade, ganhadora de 2 medalhas na ginástica, por exemplo, agora todos os políticos vão procurar ela, como vários políticos já postaram fotos com ela nas redes sociais. Mas pergunta para esse político se ele está interessado em investir para formar novos ginastas. Não, o Brasil vive de talentos que brotam aqui por acaso. E talvez o grande exemplo seja o Guga, o Gustavo Kirten, que foi primeiro colocado do ranking mundial de tênis durante várias semanas, ganhador de 3 torneios do Grand Slam, que é o conjunto dos 4 principais torneios do tênis, um ídolo do esporte brasileiro, além disso uma figura absolutamente midiática pela forma como ele se comporta, um ser humano fascinante, muito agradável, e ele não serviu para nada para formar novos tenistas. Até a gente conseguiu uma medalha de bronze, né, nas duplas femininas em Tóquio, mas é na conta do milagre. Enfim, não tá a preparação, né, o planejamento da gestão esportiva governamental no Brasil não tem nada a ver com aquela vitória. O Guga é o grande exemplo. Houve um exemplo semelhante na Argentina com o Guilherme Vilas nos anos 70, que a partir do Guilherme Vilas a Argentina fomentou a prática do tênis e 2 décadas depois chegou a ter 10 tenistas entre os 20 primeiros colocados do ranking. Entre os 20 melhores tenistas, né, do ranking. Essa realidade não se realiza no Brasil. A Rebeca Andrade não vai ser motivo para uma política de fomento esportivo. Ela vai ser só procurada para tirar foto com os políticos em busca de ganho eleitoral. Apenas. Uma pena. Assim como a Raíssa Leal do skate, a fadinha, né? O Pedro Borges também, campeão do skate, e o Ítalo Ferreira do surf. Esses são atletas que poderiam aumentar a prática esportiva, tirando meninos e meninas de caminhos perigosos aí na tragédia social brasileira. Trocando isso pela boa prática do esporte. Mas a gente sabe que não vai acontecer, e daqui a 3 anos, na verdade, porque a Olimpíada vai ser daqui a 3 anos, a gente vai voltar a cobrar resultado de todos os atletas heróicos que vão estar lá, como por exemplo, aliás, não posso deixar de citar, o Darlan, do arremesso do peso, que teve que treinar no terreno baldio, que teve hernia de disco porque não conseguia condições boas de treinamento e que ainda assim conseguiu ser 4º lugar nas Olimpíadas. É um herói brasileiro que até recebeu dinheiro de uma vaquinha agora, que as pessoas se comoveram com a dificuldade dele, mas daqui a pouco passa, a gente esquece e volta a se preocupar somente com o futebol. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, Aidan, o Brasil não tem o costume de incentivar a prática esportiva nas universidades. Por lá, atletas chegam até a ganhar bolsas de estudo para treinarem e disputarem competições por determinadas instituições de ensino superior. Você enxerga essa como uma realidade possível aqui no Brasil, Aidan? As universidades por aqui não poderiam ser utilizadas como celeiros para a descoberta de talentos no esporte? Por que isso não acontece aqui no Brasil, na sua opinião? Anderson, infelizmente não. A gente nunca vai conseguir copiar o bom exemplo americano, né? Os Estados Unidos são um mau exemplo em várias coisas, mas no esporte eles são o melhor exemplo do mundo. A gente poderia usar não só porque não são só as universidades, né, que são utilizadas como cenário da prática esportiva. As escolas também. E a gente podia ter o mesmo sistema aqui, atrelando o esporte à educação. Mas a gente não investe nem em educação direito. A gente está numa semana em que o pastor, que hoje está sentado na cadeira de ministro da Educação, teve a coragem de dizer que a universidade é só para uma elite, a universidade é para poucos. Quer dizer, ele não acredita na universalização do ensino. Como é que pode um ministro da Educação que não acredita em mais educação para mais gente?
Enfim, é lamentável, mas eu não tenho nenhuma esperança de que a gente crie uma política que vá atrelar a educação ao esporte. Mesmo no futebol, a primeira coisa que fica de lado é a educação do garoto que tenta virar jogador. Porque se ele for cuidar da educação com a mesma intensidade que ele precisa cuidar da preparação física e da prática e dos treinamentos do futebol, ele não vai conseguir conciliar as duas coisas. Então o que ele faz? Ele deixa a educação de lado em nome de uma aposta numa prosperidade imediata como jogador profissional. E aí, quando os que conseguem se tornam não cidadãos. Eles não são cidadãos no sentido pleno da palavra, porque não tiveram a preparação educacional necessária. Eu não acredito em mudança nessa área, porque o Brasil, infelizmente, não aposta em educação, e isso explica grande parte dos problemas sociais que nós vivemos. E qual é o papel da iniciativa privada nesse debate, Aidan? As empresas não poderiam, de alguma forma, investir pesado, até com incentivos fiscais mais robustos, para que nós pudéssemos formar novas Rebecas Andrade ou Isaquias Queiroz, inclusive inspirando atletas mirins? Eu acho que um dos exemplos mais simbólicos de como o Brasil perdeu o bonde da história no esporte, Aidan, se deu na época em que o Gustavo Kirten, o Guga, se tornou o número 1 do mundo no tênis, ganhando diversos torneios importantes e acabou sendo aquela andorinha que não fez verão. Não houve uma continuidade na formação de atletas, ainda que o tênis seja considerado um esporte de elite no país. Eu acho que a iniciativa privada também tem um papel importante nesse debate, Aidan. Como eu te falei anteriormente, Anderson, não há uma política de fomento, de massificação dos esportes. A única massificação que há no Brasil é a do futebol, que é feita pela própria sociedade, por conta de características muito particulares do nosso povo. Nos outros esportes não vai acontecer. O investimento das empresas privadas ele tem uma limitação, porque o empresário não vai comprometer o seu lucro para poder investir em esporte. Então, assim, há empresas que investem frequentemente, mas tradicionalmente o maior investimento é das empresas estatais e dos governos. As empresas privadas, elas apostam muito mais no atleta de alto rendimento para que ele vire garoto propaganda, né, dessa empresa. Você encontrar uma empresa que topa investir em vários meninos, dali pode não sair atleta nenhum, mas você vai dar cidadania e condições de uma vida digna para eles. Esse tipo de investimento as empresas brasileiras estão menos interessadas em fazer. Eu acho que a gente tem que cobrar isso dos governos, né? As empresas privadas que quiserem se associar ao mundo do esporte em nome de melhorar a sua imagem serão sempre bem-vindas, mas a gente tem que cobrar isso dos governos, que são os responsáveis por fomentar essas políticas e melhorar a condição social da população. Aidan, eu gostaria de encerrar com um tema que acabou ganhando enorme repercussão nas Olimpíadas e que tem como protagonista o jogador do Bayer Leverkusen da Alemanha e da seleção brasileira de futebol, o Paulinho, medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, e que é sobrinho da sua esposa, a também jornalista Flávia Oliveira. Eu me refiro àquela comemoração dele de um gol na partida contra a Alemanha, na estreia da seleção na competição, exaltando o Oxóssi, que no candomblé representa o orixá da caça, das florestas, dos animais, o guerreiro astuto e preciso, algo que surpreendeu muita gente. Infelizmente, ainda há um enorme preconceito a respeito das religiões de matriz africana aqui no Brasil, Aidan. E a atitude do Paulinho mostrou-se fundamental para trazer o tema à discussão e mostrar que, não só no futebol, mas em toda a sociedade, o respeito à diversidade religiosa se faz mais do que necessário. O Paulinho, que eu conheço também desde que nasceu, eu já era casado com a Flávia quando ele nasceu, no ano 2000, ele é um menino que tem uma família muito presente, foi criado num ambiente familiar muito interessante, muito presente, muito intenso, tanto que a família mais próxima, né, o irmão, o Romário, o pai, a Ana Cristina, o pai, o Paulo, e a mãe, a Ana Cristina, moram com ele na Alemanha, onde ele joga no Bayer Leverkusen. O Paulinho desenvolveu, muito levado pela mãe e pela tia, a Flávia, desenvolveu aí a vontade, o interesse de ser mais um praticante da fé de matriz africana, do candomblé no caso.
Ele é filho de Oxóssi, como eu, por acaso, eu também sou. Eu não sou um praticante da religião, mas já joguei búzios para descobrir qual o meu orixá e deu Oxóssi, como no caso dele. E ele tem uma atitude cidadã muito interessante. Ele estudou menos do que o necessário, por conta do que eu disse na resposta anterior, que o jogador de futebol ele acaba não conseguindo, né, brecha para o estudo quando ele começa a prosperar na carreira de profissional. O Paulinho, mas ele tem um discernimento, uma sensatez muito grande, uma maturidade que nem é da idade dele. Ele tem uma atitude realmente muito madura, não só dando entrevista, quando a gente sempre usa ali uma capa, né, um verniz um pouco mais elaborado, mas assim, no dia a dia, em casa, eles costumam passar Natal com a gente aqui, quando estão no Brasil, então assim, eu estou sempre com ele, e ele é um menino muito bacana, muito sensato, e que merece todo o respeito. E o ato dele, que foi um ato genuíno, foi um ato de coração, foi um ato de um momento de festa por ter feito o gol contra a Alemanha, e ele resolveu celebrar a religião dele, a legitimidade desse ato, né, a sinceridade desse ato, foi que provocou essa repercussão tão boa, tão grande, e que ajuda na luta contra o preconceito, contra o racismo religioso que existe na sociedade em geral e no futebol em particular. A gente tem no futebol uma patrulha neopentecostal que inibe, que oprime jogadores que querem professar outras religiões, outros credos. Essa atitude a gente vê muito pelas comemorações que sempre falam em Jesus, dedos apontados para o céu, sempre essa atitude que também não se pode ter nada contra que a pessoa tenha fé no que ela quiser ter, mas ela não precisa reprimir a fé dos outros, né? Então, assim, o Paulinho marcou um gol pela tolerância, pela inclusão, pela aceitação das diferentes religiões. Ele é um menino, como eu disse, muito bacana, tem uma personalidade muito interessante e vai deixar sua marca no mundo do futebol pela qualidade do seu jogo, sim, mas pelas atitudes cidadãs que ele tem também. Eu fico muito feliz de acompanhar esse desenvolvimento, esse amadurecimento de um cidadão digno dessa palavra. Então, assim, eu acho muito, muito importante que mais e mais jogadores se integrem ao time da diversidade, da inclusão, ao time que joga contra o preconceito e a discriminação. Aidan André Mota, mais uma vez, muito obrigado pela honra desse debate, dessa conversa aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui também para você meu forte abraço. Anderson, um prazer falar com os ouvintes do Faixa Livre, como sempre. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua atitude consciente em relação ao trabalho da mídia e dizer que estou sempre à disposição. Um prazer estar com vocês aqui. Contem sempre comigo e vamos em frente. Sigamos para conseguir aí que a sociedade melhore, que o Brasil melhore, porque a gente está precisando. Um forte abraço a todos. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Aidan André Mota. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do nosso programa. Eu quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!